Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode inserir a língua de sinais no como as crianças autistas, tá? Eu sei que dependendo da idade que vocês dão aula, então, assim, eu atendo o público de crianças pequenas, então vocês podem reparar que meu material acaba sendo muito mais infantil, né? Mais categorias semânticas. E aí, a ideia é eu passar para vocês esse conhecimento e vocês pensarem, lógico, no trabalho pedagógico que vocês vão fazer com um aluno de vocês, tá? Eu vou liberar para vocês um material bem bacana que é Libras para crianças. Então tem bastante sinais. Eu não sei se vocês já sabem Libras, se vocês já fizeram algum curso básico. Se vocês fizeram, vocês vão remeter muito esse conhecimento, tá? É muito legal. Eu falo para vocês que é um resultado assim gratificante quando a gente faz um sinal e a criança demonstra interesse, assim, é algo maravilhoso. E aí agora eu já vou começar, a gente vai começar a pôr a mão na massa aqui, tá? Para não ficar só na falação, né? Ó, então assim, eu vou citar para vocês alguns exemplos, até porque essa aqui é uma aula que eu tô dando para vocês, esse foi um módulo que eu tô fazendo para vocês, ó, abrirem a mente e perceber o quanto que a língua de sinais pode ser favorável no ensino a crianças autistas, tá? Isso daqui é um material rico, que vocês podem ampliar de uma maneira, assim, sensacional, tá? Então, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos para vocês para a gente poder entender, tá? Mas língua de sinais, o que isso tem a ver, como que vai ser, não tô entendendo, tá um pouco sem sentido. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 6 sinais para a gente poder aprender. Se você já sabe, você já sabe como que faz. Para quem não sabe, eu vou ensinar, tá bom? Então, o primeiro aqui é o sinal de ajudar. A gente vai fazer. Então, vocês vão colocar a palma da mão e o dedo aqui indicador, ó, ajudar. Então, a gente vai para frente, ó, ajudar, tá? Se a gente faz assim, é me ajudar, tá? Você me ajuda. Mas geralmente a gente acaba utilizando aqui com a criança, ó, você quer ajuda? Então, dedo indicador, essa mão aqui, ajudar, a outra mão, a gente vai fazer essa configuração de mão, tá? Tudo dentro da Libras, a gente utiliza o termo configuração de mãos, tá? Configuração de mãos, apoiada aqui no antebraço, tá? Então, banheiro. E o sinal de comer, que é muito visual, né? Assim, não tem muito segredo. Comer, tá? Então, comer. Mas como que a gente pode utilizar o sinal no dia a dia com uma criança autista? Se a gente pega uma criança autista, se a gente pensar lá no DSM-5, que o nível 1, 2, 3, então pensa numa criança de nível 3 de suporte. São as que mais dão resultado com os sinais, tá? Então, por exemplo, o ajuda, a gente pode utilizar quando a criança precisar de alguma ajuda para realizar alguma tarefa, para de repente vestir a roupa, foi no banheiro, precisa levantar o short, a saia, a calça, tá? Aí você pode utilizar. Você quer ajuda? Você quer ajuda? Então a gente está utilizando isso de uma forma funcional, tá? Em qualquer situação, por exemplo, na brincadeira, que você viu que a criança está perdida, você pode falar: ó, você quer ajuda? Você quer ajuda? Tá? O banheiro, lógico, em situações para indicar a necessidade de ir ao banheiro. Então, você viu que a criança fez já está dando algum sinal de apertar o pipi, colocar a mão na calça, na saia, onde for, que vocês associarem que é o xixi, que é o banheiro, então vocês podem utilizar o sinal. Ah, você quer ir no banheiro? Você quer ir no banheiro? Então vamos no banheiro. Tá? Então, e, por exemplo, comer, né? O comer associado a alguma ação de comer, pode ser lanche, pode ser o almoço, tá? Qualquer situação que você vê, ó, vamos comer, comer, tá? Então, sendo algo muito visual. Aqui o outro que a gente já pode tentar introduzir
com que essa criança tenha alguma referência social, né, de regras sociais. Então, toda vez que a gente faz algo que a gente faz um favor, geralmente outra pessoa agradece. Então, como que a gente vai fazer? Ó? Obrigado. Esse obrigado que vocês estão vendo aqui, ele é uma maneira formal dentro da Libras, que a gente coloca esse suporte aqui, ó. Obrigado. Mas na nossa forma informal de utilizar, assim como a gente utiliza o nosso português, que tem um jeito mais formal e tem um jeito mais informal de utilizar a língua. Então, esse daqui, ó, obrigado, obrigado, tá? Então, vamos falar obrigado para o nosso amiguinho? Obrigado, tá? Para expressar realmente alguma situação de gratidão, que a gente quer agradecer alguém. O sinal de sim é a mão fechada em S, tá? Que a gente tem a configuração S e a gente faz, ó. Ah, sim! Ah, sim! Ou você pode utilizar aqui também, tá? Mas pensando agora nos sinais, então a gente está aprendendo os sinais, tá? Então, sim. E o sinal de não, vocês podem observar que é bem visual, né? E aí, assim, como que a gente vai ensinar a língua de sinais para as crianças autistas, né? Eu já dei algumas pistas anteriores. A gente sempre vai utilizar isso de maneira gradual e precisa ser funcional. Então, não adianta eu passar um sinal para uma criança que nem quando a gente está aprendendo Libras. Quem já fez o curso de Libras sabe que a professora ensina, dá uma apostila de sinais e a gente vai aprendendo. Mas para criança autista não dá para ser assim. Então não dá para falar sinais aleatórios sem ter um significado, não, sem ser funcional. Então precisa ser dentro do contexto, precisa ser contextualizado. Essa é a diferença, tá? Então, se a gente está aprendendo, se está num momento de aprender cores, lembra? A gente pode ter nossa prancha dinâmica que vocês, né, vão aprender a montar, associado aos sinais, olha que complexidade de qualidade que essa criança autista está tendo, né? Então, está tendo suporte visual ali com a prancha dinâmica associado aos sinais que a gente pode utilizar com a criança. Então, por exemplo, vermelho, azul, verde. Então, eu vou deixar essa apostila que vai ter esses sinais para vocês poderem aprender. Também tem alguns vídeos do YouTube que dá para vocês aprenderem bastante para poder utilizar com o aluno de vocês, que mostra a configuração de mãos. Eu acho que é bem bacana. Se eu lembrar, depois eu vou colocando aqui para vocês. Mas se vocês colocarem lá no YouTube, cores em Libras, então vai aparecer bastante vídeos ensinando. Vale uma dica aqui, porque assim como o português tem o seu sotaque, lá no sul utiliza às vezes algumas gírias, dentro da Libras a gente também tem isso, tá? Dentro da Libras a gente pode utilizar esse contexto aí de, por exemplo, algum sinal. Então, é muito comum ter essas variações de sinais. Então, no estado de São Paulo, a gente usa os sinais, tem algumas regiões que acabam variando os sinais da Libras, tá? Mas isso, assim, é uma coisa que tá presente na nossa língua. Então, por exemplo, o estado de vocês, tentem procurar os sinais associado ao estado de vocês para vocês não terem muita diferença de variação, que pode ser que tenha. Às vezes é uma coisa mínima que tá fazendo aqui no rosto que é essa diferença, tá? E aí, o uso dos gestos e expressões faciais é muito importante. Então, se eu tô falando sim, eu tenho que utilizar aqui, ó, essa expressão positiva, sim. Se eu estou falando, usando o sinal de não, eu estou usando o negativo e olha só, minha expressão não, né? Então, a gente precisa utilizar muito a expressão facial associada aos sinais.